Estamos começando aqui mais um ArquivaPod e na edição de hoje vamos tratar do assunto de inteligência artificial, um assunto que está em efervescência, até pouco tempo atrás era algo de curiosidade e cada vez mais está entrando na rotina das pessoas, inclusive dos gestores de empresas. E a gente está conversando hoje com dois profissionais da IBM que vão dar a percepção que eles têm acerca da tecnologia, quais as tendências que eles enxergam e até mesmo alguns casos de uso bem interessantes com essa tecnologia. Do meu lado esquerdo temos o Michael, diretor da Fábrica DS. Se quiser se apresentar, Michael, fica à vontade. Legal, pessoal. Então, nesse evento aqui, nesse podcast, né, nós vamos estar num tema aí em alta, né? Então, eu e o Vini vamos trazer aqui algumas perguntas, alguns pontos aí bem interessantes para os nossos amigos, para que eles possam trazer mais informações do que as empresas que têm solução, né, de inteligência artificial, o que elas têm feito, alguns cases. A Fábrica DS é um parceiro da IBM, nós temos trabalhado aí em conjunto, né? Eu sou o diretor comercial e tenho também alguns desafios e vamos, né, trocar essa ideia sobre esse tema. E aí fiquem à vontade para se apresentar, pessoal, para falar um pouquinho aí da experiência de vocês, né? O que vocês têm atuado dentro da IBM. Maravilha. Bom, obrigado, Michael, obrigado, Vinícius, obrigado pela oportunidade, pelo convite. É sempre muito legal a gente poder trabalhar e conversar sobre não só o que é muitas das vezes ideias e talvez possibilidades de projetos ou enfim de o que a gente pensa que dá para fazer com IA, mas também ter essas conversas para a gente falar um pouquinho sobre casos reais, o que acontece, o que a gente vê no mercado, o que a gente também enfrenta de desafio, não só como uma empresa que trabalha com inteligência artificial, mas que também traz isso, leva isso para o comércio como um todo, né? Desde pequenas empresas que estão começando agora na sua jornada, não só de inteligência artificial, mas de tecnologia como um todo, trabalhar também com grandes empresas que tem ali diversos outros fornecedores de tecnologia. Como que será que a gente encaixa? Como que a gente integra tudo isso? Como que a gente gera essa sinergia? Meu nome é Pedro, sou um dos especialistas técnicos hoje da IBM, falando um pouquinho sobre esse portfólio de inteligência artificial, que eu diria que é bem vasto, desde quando a gente olha para a questão de governança, trabalhando com os modelos, principalmente com os agentes e com um viés ali, um foco muito grande em segurança. Esther? Oi, pessoal, boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão ouvindo a gente. Primeiro, obrigada pelo convite, Vinícius e Michael. É um prazer estar aqui com a Fábrica DS, é um parceiro de longa data aí da IBM, que tem bastante expertise aí nas nossas soluções. O meu papel hoje na IBM, eu também sou especialista no portfólio de dados, né? Então, a gente tem a missão de ajudar os nossos parceiros de negócio a também contribuir com os clientes a se reinventarem, se modernizarem com o que a gente tem no portfólio de dados e inteligência artificial. E tô bem animada aí para esse bate-papo, a gente tem bastante coisa para falar, bastante casos de sucesso para compartilhar. Muito legal. E antes da gente começar esse bate-papo, eu quero trazer alguns números, até mesmo para cacifar esse assunto. Eu vou trazer aqui alguns insights de empresas como Deloitte, Ernst Young, KPMG, entre outras, mostrando um pouco como está a expectativa para o mercado para esse ano e para os anos subsequentes, até 2030. E aí vocês vão ver que as cifras são realmente impressionantes e como que já está começando a surgir uma determinação top-down, né, nas empresas para a adoção da inteligência artificial. Então, só para vocês terem uma ideia, começando pela Deloitte, o insight deles para 2026 é o seguinte, é o investimento em orquestração de agentes autônomos de inteligência artificial. E aqui eles trazem números que chamam a atenção. Está previsto o investimento de 100 bilhões de dólares em inteligência artificial no ano de 2026. Esse orçamento subiu em 2024 era de 7,5% e agora para 2026 de 13,7% da receita. Então cada vez mais entrando aí no racional e no modus operandi das empresas. Para vocês terem uma ideia, o mercado de agentes de inteligência artificial, ainda de acordo com a Deloitte, está projetado para 2026 cifras de 8,5 bilhões de dólares, podendo atingir até 2030 de 35 a 45 bilhões de dólares. Então é um mercado que está em efervescência e quem não embarcar logo vai ficar para trás em termos de competitividade, de custos e outros aspectos.
Ainda de acordo com a Deloitte, 75% das empresas devem investir em inteligência artificial em 2026. Tá? Então aqui são números globais, mas que chamam a atenção. Uma outra empresa, a Accenture, para ela, a mudança agora vai ser de foco focado em redução de custo. E de acordo com eles, 86% dos líderes planejam aumentar investimentos em 2026 na parte de inteligência artificial. O mercado endereçável para IA é de 70 bilhões até 2029 nas projeções da Accenture. E ainda segundo eles, 78% vem a IA como benefício direto para a receita. Isso aqui é um fato já consumado. A PwC, a Price, setores que estão expostos para a inteligência artificial, eles têm um aumento de produtividade de pelo menos 4 vezes. Isso porque a IA está, digamos assim, no começo desse crescimento. Já estamos falando de 4%. E segundo eles, entre 5 e 8 trilhões de dólares serão necessários nos próximos 5 anos para que a IA continue crescendo e tenha uma infraestrutura robusta para dar suporte a esse crescimento global. Então, é trilhão, 5 a 8 trilhões nos próximos 5 anos. A KPMG fala o seguinte, e esse número é bem interessante, principalmente para você que é gestor, o retorno financeiro da IA. Então, o retorno médio para cada 293 milhões investidos é de 190 milhões, ou seja, é um ROI positivo de aproximadamente 54% em 12 meses. Então não dá nem para falar que, digamos assim, que é custo a IA. Na verdade, é um investimento com retorno muito, muito rápido. E 68% esperam atingir o nível máximo de maturidade em IA até o final de 2026. Então, já está em efervescência. E eu quero trazer aqui também algumas tendências para o Brasil, e aí logo mais a gente já começa. De acordo com a Forbes, o Brasil está emergindo como líder na adoção de inteligência artificial na América Latina. Tá? Então o Brasil está puxando essa locomotiva, com um crescimento impulsionado pela abertura da população às tecnologias e pela infraestrutura energética favorável. De acordo com um relatório recente da Forbes, a IA pode adicionar entre 1,1 trilhão e 1,7 trilhão à economia da América Latina. E nós estamos liderando esse segmento. E para finalizar, para não cansar muito vocês, a gente tem aqui diversas dores que podem ser resolvidas com inteligência artificial. Realmente é uma lista gigantesca. Aqui eu trago algumas delas que certamente você encontra na sua empresa e quem sabe até na sua vida pessoal, mas obviamente mais focado aqui nos negócios. Então, no que se refere à ineficiência operacional e perda de prazos, perda de tempos, que pode até acarretar prejuízos e processos na justiça. A IA é certeira nessa dor. Erros humanos frequentes que podem acontecer, isso é natural, o ser humano erra. Então, trabalhos repetitivos que não tem grande intelectual aplicado, a IA é perfeita. Custos elevados e ineficazes, está associado à produtividade, a erros humanos, ao operacional. Falta de escalabilidade e flexibilidade. Então, se você está naquela situação onde você tem que produzir mais e já está extraindo o máximo do seu time, as soluções de inteligência artificial podem escalar a produtividade e complementar o seu time. Há decisões baseadas em dados, muitas regras de negócio são baseadas em informações gigantescas, volumosas, que mudam o tempo todo e às vezes requerem um tempo, um esforço de um ser humano que, além de não ser preciso muitas das vezes, ele não tem a capacidade de acompanhar a evolução das informações. A IA também é perfeita nesse sentido. Entre outros, tá? Aqui a gente trouxe as principais dores. Então agora acho que a gente pode entrar realmente no assunto e acho que o Michael já tem uma pergunta polêmica aí para fazer. Mas assim, quando a gente olha os números, né, só é um sinal positivo, né? Então, Com certeza. a IA vem aí nessa avalanche, trazer todo mundo nessa expectativa, mas não é só isso, né? Exato. A gente que está ali conversando com os clientes, tem sempre os dois lados, né? A empresa sempre buscando aumentar a eficiência, mas uma parte relevante também está preocupada com as suas posições dentro dessa companhia. Com certeza. Né? Então, Com certeza. a pergunta que eu já faço aqui para a gente iniciar, para colocar na mesa esse tema polêmico, a IA vai substituir o trabalho do ser humano ou não? Porque essa é uma preocupação Acho que generalizada, né? generalizada, Uma justa né? preocupação. Até, os robôs vão começar a fazer limpeza, vai Pois começar, é. aí tem a IA que vai ter inteligência, e aí?
que vai ser? Como que vai ser o futuro do mercado de trabalho? É legal, é uma questão, é como você falou, é uma pergunta polêmica, né? A gente também vê isso no dia a dia. Uhum. E você até brincou a questão do robô começar a limpar, né, fazer a limpeza. Acho que todo mundo já viu, pelo menos aqueles robôs aspiradores que começam a passar Claro. pano, né? Aquilo necessariamente é uma IA? Não, não. Depende do conceito, né? IA, quando a gente pensa no conceito de IA, acaba sendo muito abrangente. Sim. Mas principalmente quando a gente pensa nesse cenário onde a gente vai ter ali a substituição de tarefas humanas. Eu gosto muito de trazer a visão do que aconteceu há algum tempo atrás, quando a gente começou a aplicar fábricas, as fábricas começaram a aplicar as grandes máquinas dentro das linhas de produção, ou até mesmo quando a gente tem ali a automação de um processo novo dentro das organizações, até mesmo não só máquinas fabris, né, mas, por exemplo, sistemas que a gente tem. Então, se a gente olhar lá atrás e pensar como que a gente fazia toda a gestão de planilhas da nossa empresa. E aí, o que que aconteceu depois, quando chegou um Excel? Pois é. Eu não diria que a gente vai ter a substituição por completo do ser humano. A gente tem a melhora, né, do processo, a melhora da função, da tarefa, e aí com uma ferramenta que te possibilita fazer mais, às vezes com menos esforço, com menos tempo. Então, é muito, sempre quando a gente pensa em evolução, a gente tem essa visão, né, de necessariamente vou substituir um ser humano, mas será que aquela tarefa, ela já não era substituível e eu tô precisando de alguém ali por limitação de tecnologia, por limitação às vezes financeira, né? Então, e da mesma forma que a gente tem esse movimento, a gente também tem um grande movimento de criação de novos empregos com Uhum. inteligência artificial. Então, o que a gente olhava para um tempo atrás e pensava, bom, eu vou ter que governar uma inteligência artificial, eu vou ter que estruturar dados dentro da minha organização para eu trabalhar com inteligência artificial, eu vou ter que ter ali um cientista de dados focado em IA para minha organização, para a gente poder fazer todo um tratamento, para a gente poder fazer um trabalho de limpeza, correlação desses dados, para eu poder disponibilizar essa informação para mim realmente aí poder chegar nesses números que a gente comentou. Então, eu não diria nem que é só uma expectativa nossa esses números, mas a gente já está entrando num mundo onde a gente não consegue viver sem isso. Dificilmente a gente vai encontrar pessoas que nunca acessaram algum tipo de inteligência artificial. E hoje ficou muito comum a questão do uso de um LLM, de uma IA pública, né? A gente pode até chegar nesse nível, de falar assim, bom, como que será que era a vida das pessoas sem isso? Também tem aquela relação, né? O pessoal se acostumou tanto com o Waze. O pessoal de Não hoje em dá nem pra dia. imaginar mais a vida sem o Waze, né? Exatamente. Fazer mapa, eu tenho que olhar o caminho num mapa, desenhar isso e às vezes anotar. Cara, Como desculpa. fazia os Incas e os Maias. Como fazer os Incas e os Maias, exato. Então, a gente encara muito nessa linha sobre a questão de, às vezes eu não vou substituir, mas eu vou modernizar o meu processo, né? Eu só ia comentar aqui, assim, acho que a gente está vivendo um momento disruptivo, né, no mundo de tecnologia. Então, pautas de inteligência artificial tá em diversos setores da empresa, como o Pedro falou, a gente tem tanto no âmbito empresarial quanto no nosso dia a dia. E eu acho que todas essas pautas nos mostram uma necessidade de se reinventar. Então, não é lutar contra essa modernização, mas entender o que a gente vai investir para se manter necessário numa empresa. Então, inclusive, a gente tem zilhões de ferramentas low-code, no-code, que permite a gente ter esse desenvolvimento rápido e sem esse background técnico de desenvolvimento de código, de criação de LLMs. Isso permite que a área de negócio que passa por essas dores, entende a problemática, crie a ferramenta, a aplicação, o modelo de AI que vai ser utilizado por eles mesmos no dia a dia. Então, eu acho que é uma situação da gente entender para onde o mercado está indo e usar dessa tecnologia que cada vez se moderniza, cada vez mais a gente tem mais ferramentas que facilitam esse desenvolvimento e se manter necessário para o que a gente faz hoje. Então, existem sim processos manuais e repetitivos que eu acho que vão ser totalmente substituídos por AI e agentes, mas a necessidade de você colocar uma inteligência humana
principalmente na decisão de negócios, entender o que traz de investimento para a empresa, relacionamento com o cliente, isso vai se manter necessário. Então, como é que você usa dessa tecnologia cada vez mais avançada para o que você consegue trazer de importante, né, para a visão de negócio? Sim. E assim, o que eu tenho visto, né? Eu sempre recebo essa pergunta, às vezes a gente vê uma parte né, do time ali da empresa meio inseguro com essas iniciativas, mas assim, o que a gente tem visto no dia a dia é que a IA tem aumentado a capacidade de entrega, independente de qual seja o setor. Se você é de uma área comercial, se você é de uma área ali administrativa, jurídica, o que você fazia em 2 dias, você vai fazer em algumas horas com a ferramenta te apoiando. Inclusive, né, Michael? inteligência te apoiando. A gente tem um exemplo recente de um cliente nosso, que ele, para quem não sabe ainda, mas acredito que todos já saibam, né? O CNPJ, a partir de junho desse ano, ele muda, ele passa a ser alfanumérico. E uma das reuniões que a gente estava tendo com um dos nossos clientes aqui em São Paulo, a gente comentou disso, né? Se ele já estava se preparando para isso, os ajustes sistêmicos e etc. E ele foi pego de surpresa, ele não sabia. E esse cliente, que é um banco de médio porte aqui de São Paulo, ele tem mais de 200 aplicações, o time já está atarefado, né, até o talo, que é o normal, via de regra, e o gestor falou, ele ficou desesperado, ele falou, eu não vou conseguir fazer isso em tempo hábil. E aí a gente falou, a gente pode te auxiliar nessa demanda com uma inteligência artificial, inclusive utilizamos o produto da IBM, o Code Assistant, onde a gente analisa o código das aplicações, a gente gera testes unitários, identifica pontos onde temos que fazer os ajustes, e até mesmo documentação, tem vários sistemas legados desse cliente que nem sequer tem documentação. A gente também com a IA está gerando documentação. Então, ela acabou sendo uma solução que complementou o trabalho do time, que em condições normais não tem braço para executar esse projeto, o prazo é curto, foi pego de surpresa com a informação. Então, com a IA, a gente está fazendo com que essa entrega seja possível e o time continue fazendo o que estava e a gente sendo suportado pela tecnologia, né? Então acho que tem vários cases nesse sentido de que não houve substituição de nada, porém permitiu-se que uma demanda cumprisse um prazo regulatório. De forma eficiente, né? E de forma eficiente. E assim, mas um ponto que ela comentou que é bem legal, é assim, algumas tarefas eu entendo também que essas tarefas não vão existir. Com certeza. Porque assim, são tarefas que na verdade não agrega muito valor, né? Não agrega valor naquela profissão ou não agrega valor naquele setor e que você deixa o profissional mais pro estratégico e tira do braçal, né? Claro. Mas eu ia até comentar, né? Como algumas funções talvez não existam mais, a gente tem novas caras, né, voltadas para essa modernidade da tecnologia. Por exemplo, a gente tem um papel hoje em dia de gestor de agentes de AI, que é como se fosse um consultor que vai na empresa e mapeia os casos de uso que posteriormente vão ser transformados em agentes de inteligência artificial. Então, a gente tem novas oportunidades que estão alinhadas com essa nova estratégia de mercado. Então, eu acho que é muito disso, de você entender se o que você está fazendo hoje é relevante, vendo tudo que está acontecendo. Sim. E se não, a gente tem formas de mudar totalmente o nosso papel e se continuar sendo estratégico, né, para o que a gente está fazendo, o que a gente está entregando para a empresa. Não só mudar o papel, mas a IA apoiando a gente nessa mudança de papel, né? Quando a gente pensa em conhecimento, né? Ficou muito mais simples hoje a gente aprender alguma coisa. Muito mais fácil hoje a gente aprender. Buscar informação se tornou algo muito mais fácil. Sem dúvida, né? Então, a IA, ela não só... Ela está democratizando acesso à informação, né? E trazendo filtrada certinho o que você precisa. Ela não vai só te dar essa possibilidade de trocar, de fazer esse movimento, de reinventar, mas também te apoiar nesse processo, né? Eu só ia comentar que, assim, apesar de ser necessário de se reinventar, né, e talvez em outras funções, tudo que a gente tem de histórico, até no ponto de vista de programação, desenvolvimento de código, isso se faz muito importante, até mesmo com o uso de soluções de low-code, no-code, porque esse background que vai te dar a confiança e a segurança que o resultado que a AI te trouxe é algo que você vai conseguir sustentar, se for utilizado ali ferramentas seguras, não vulneráveis, então todo o seu conhecimento vai ser utilizado de uma outra forma. Então, é realmente você ser mais eficiente, otimizado e usar o que a gente
tem no mercado para trazer ainda mais resultado, né? Baseado no que tudo que você conhece ali da parte técnica. E outra coisa também, né? Hoje no mercado já temos diversas ferramentas que automatizam processos e que auxiliam o trabalho humano, né? Por exemplo, RPA, BPM que automatiza processo, ferramentas de monitoramento. A IA pode ser um complemento a essas soluções. Então o cliente continua utilizando essas ferramentas, porém com inteligência literalmente. Então você pode colocar uma IA para fazer uma análise de monitoramento mais robusta, mais assertiva. Você pode, numa automação com RPA, que são robôs que a gente cria para mimetizar em uma tarefa humana, colocar também uma inteligência mais subjetiva, não aquela inteligência que é baseada em se não. Você consegue colocar uma subjetividade também. O próprio automação de processos com BPM. Então, ainda que você não utilize explicitamente um produto de IA, mas implicitamente ele já vai compor diversas soluções. Então, sem saber, muitas vezes, as empresas já estão com IA, só não sabem, né, dessa questão, mas já está na nossa vida no dia a dia. Não tem pra onde fugir, gente. É realidade. É realidade. Aceita. Tá pra ontem, na verdade, isso começou. A gente já tá vivendo a onda, né? Com certeza. A onda ela começou lá atrás, se a gente for olhar historicamente também, né? A gente pode voltar. Por que a gente teve, talvez, o boom agora da inteligência artificial? Eu brinco que a IA se tornou acessível para o usuário final agora. Então, as pessoas começaram a utilizar, o CPF começou a utilizar a IA muito mais. Mas a gente vê IA, cara, dá para voltar desde os anos 2000, por exemplo, né? Talvez não da cara que a gente conheça, talvez não com a capacidade computacional que a gente conheça, a capacidade de processamento que a gente tenha hoje, mas IA já é algo que é falado e estudado há muito tempo, né? Então, e cada vez mais, a gente vai ver isso no nosso dia a dia. Cada vez mais a gente vai ter ali a presença de tecnologias, como você comentou, de automação de processo, que a gente vai ter algo embarcado relacionado à AI. É legal quando a gente pensa nesse contexto de inteligência artificial, que é realmente o que significa inteligência. E a gente ter a capacidade ali de, a partir de determinada situação, a gente processar esse dado, prever as decisões que a gente pode tomar, e ter a tomada de decisão, né? Então, isso tudo gira em torno ali do processo de inteligência. Sim. Então, quando a gente traz esse assunto, e, cara, eu acho que o ponto que você colocou super legal sobre o RPA, por exemplo, será que eu ainda preciso ter aquele passo a passo encadeado e muito engessado dos robôs que eu vou estar trabalhando? Que antes colocava a matriz, né, de possibilidades, agora não, a matriz é criada em tempo, pode ser criada em tempo real, né? Ele aprende, né? Ele aprende. Com os resultados. Exatamente. Então, isso se faz algo que a gente não só precisa de alguém para gerenciar isso, para configurar isso, mas também a capacidade da gente reduzir e escalar o nosso time. Com certeza. Né? Então, e aí, assim, até nesse tema, né, que vocês comentaram, né, a IA aprende, né, muita gente não entende ainda, né, o que é a IA generativa, o que é inteligência artificial, ou acha que tudo é inteligência. Comentem aí um pouco, né, pra gente, como vocês têm visto, qual que é a diferença, o que isso tem impactado realmente nesse avanço aí. Bom, a AI generativa, depois o Pedro vai me complementar aí, mas a gente entende como uma inteligência que ela se faz cada vez mais inteligente. Então, ela aprende com a interação com os usuários e ela consome essas informações e se reinventa à medida que ela é cada vez mais utilizada. Né? Então, por exemplo, a IA generativa, ChatGPT, um Grok, né, um Gemini, o Watson X, o Watson. Isso aí. Quando a gente pensa na questão da IA generativa, tudo que é capaz, né? Todo IA que é capaz de gerar algo. A gente pode estar falando de geração de texto, a gente pode estar falando em geração de imagem, a gente pode estar falando em geração de vídeo, geração de áudio. Muito legal. A gente existem tecnologias hoje que você consegue literalmente criar músicas com padrões de vozes que a gente tem de pessoas que, enfim, já morreram, né? Então, é legal porque você vê a capacidade da tecnologia, né? E aí, falando aqui puramente num nível de utilização para, vamos chamar assim, de brincadeira, né? Então, os memes, né? Os vídeos. Isso, exatamente. Agora, quando a gente pensa na questão do LLM para o mundo empresarial, para o mundo corporativo, o que acontece, né? Se a gente for entender a questão de generativo, a gente tem ali a IA em si, ela é muito probabilística.
Então a gente trabalha ali com toda a questão de possibilidades e Na verdade, essa é a inteligência da IA, né? É isso, as essa é a probabilidades. inteligência da IA. Quando a gente pega e começa a estudar mais tecnicamente, entra ali no bit, né, escovar o bit ali de o que é isso, como que funciona e como que ela trabalha, a gente tem basicamente uma matriz ali que ela gera possibilidades e tendências para a gente, onde a partir de qual informação que eu estou imputando ali, ela vai criar outros cenários e baseado nesses outros cenários que ela criou, a gente tem ali os pesos, então, que vão indicar para onde que isso o que ela vai gerar, né? Para onde que isso vai caminhar. Então, por exemplo, quando a gente está mandando um prompt ali para meu chat GPT ou para um LLM, né? A gente tem ali a informação que eu estou enviando, então ele vai pegar essa informação e vai quebrar isso em pequenos pedaços, a gente normalmente chama isso de chunks, né? A partir disso, a gente vai ter ali a probabilística de, bom, se o Pedro colocou ali que é meu nome, e qual que é a probabilidade da próxima letra ser um E? É muito grande. Então, é diferente que se eu colocasse a próxima letra ali, meu nome, sou. Tá. E aí, o LLM, ele basicamente... Ele vai identificando Ele vai padrões. identificando padrões, tanto que é muito engraçado quando a gente pensa na questão de, putz, a LLM está sendo treinada com os meus dados? Não é bem isso. A LLM, ela está sendo treinada com os padrões que você tem de resposta e de feedback que você gera para ela. Então, é até uma brincadeira, o pessoal fala, né, que LLM não tem banco de dados. E isso dá até um corte legal, né? Porque, cara, você fala, como assim, né? Então, mas o que acontece? Eu tenho ali todo o meu treinamento do que a gente chama de Foundation Model, né? Do meu modelo de fundação, que é onde eu vou ter lá os bilhões de parâmetros que a gente encontra nos modelos. E a partir disso, a gente tem ali todo o entendimento de correlação e probabilística em cima desse modelo, né? Então, é muito legal porque eu não necessariamente estou utilizando o dado que o CPF do João que está ali dentro da minha base de dados para treinar o meu modelo. Eu não quero que o meu modelo saiba que o CPF do João é o X. Eu quero que o meu modelo entenda que toda vez que o João estiver trabalhando com o CPF, ele vai estar trabalhando com uma cadeia de números ali que identifica que identifica exatamente. Então, a gente tem justamente essa linha. Então, quando a gente pensa agora, como é que a gente leva isso tudo para o mundo empresarial, né, para o mundo corporativo, para os processos dentro das empresas, tem até um caso muito legal que foi trabalhado pela IBM, que a gente precisa identificar padrões. Foi um grande banco que ele fazia toda a parte de análise de processos jurídicos. E como que será que você leva toda a questão de um padrão de linguagem jurídica, que não é algo que as pessoas estão acostumadas a ter, que não é algo rotineiro ali, é algo Você precisa muito de um tradutor, singular. né? Vamos falar a verdade. Né? A gente precisa de um Exatamente. tradutor. Muita palavra difícil, meu Deus. Então, a partir do momento onde eu consigo treinar um LLM, eu consigo treinar um modelo com padrões de entendimento de uma linguagem jurídica, a gente consegue fazer, por exemplo, uma extração de texto muito mais acurada e uma correlação dessas informações, gerando um resumo, gerando um output ali, um documento, né, sumarizado, Sim. muito melhor do que eu simplesmente colocasse uma tecnologia que ia extrair o meu texto e entender e ia me gerar algo na saída que falasse, bom, será que realmente tem sentido ou não aquilo que foi gerado? Então, é muito legal por conta disso, né? Então, falei aqui em um caso, Não, né? legal, claro. E aí, até trazendo um pouquinho de números para a gente ver um pouquinho do impacto que isso tem. Eles recebiam cerca de 70 mil documentos diariamente. Só que processados eram, muito por conta de limitação de tecnologia, eles faziam 12 mil por dia. Ou seja, tinha um backlog aí gigante, né? 58 mil documentos que tinham que passar por uma validação tecnológica, então passava por uma solução de reconhecimento, e também tinha que passar muito por conta dessa solução, ela não ter embarcado todo esse conhecimento, todo esse contexto de modelagem, tinha que passar por uma segunda validação humana. Então, por isso que demorava tanto.
quando a gente cria um modelo, quando a gente entende esse processo, e aí entra muito a questão a função de um analista ali, de um consultor de processos, né? Para a gente entender o que era feito, como era feito e como que a gente pode fazer agora, a gente chega em números onde diariamente o banco, hoje ele pode processar cerca de 150 mil documentos, ou Por seja, dia. por dia. Ou seja, a gente dobrou essa capacidade. Diminuindo muito o erro, né? A acurácia vai lá para cima. Exatamente. Então, tendo ali, lógico, agora sim o LLM, a inteligência artificial generativa, sendo embarcada corporativamente. E, desculpa, só complementando esse tema da AI generativa, como o Pedro falou, né? A AI ela vai se reinventar baseado no feedback dos clientes, como ela está sendo utilizada no dia a dia. E aí a gente traz um tópico que eu acho que também é muito importante para todas essas evoluções ali no uso da AI, que é em relação à qualidade desse modelo, né? Se a gente tem cada vez mais dados sendo incluídos ali na preparação desses modelos, será que esses dados, eles não têm vieses? Será que tem dados A sensíveis? qualidade do dado faz toda a diferença na qualidade da resultado. própria IA, né? No resultado. Exatamente. Até no ponto de vista de riscos de segurança que esse modelo vai trazer para aquele caso de negócio que o cliente final vai ter acesso. Então, são pautas que são necessárias durante todo esse desenvolvimento, todo o life cycle ali da criação da AI. Inclusive, a gente tem um caso de sucesso público da IBM, do Banco do Brasil, que utiliza uma solução de governança de modelos de AI que tem esse acompanhamento não só da qualidade, mas da segurança e dos possíveis riscos que aquele modelo pode trazer e como que a gente também acompanha o retorno do investimento que foi incluído naquela tecnologia. Porque, gente, IA, não sei, acho que vocês também concordam, não é um negócio barato. Então, é um investimento que precisa ser colocado em todas as áreas possíveis, eu acho que isso tem que ser investido mesmo, só que como que a gente mostra para os executivos que aquele projeto que você colocou um AI, um chatbot, um agente de inteligência artificial está trazendo um resultado da problemática inicial. Então, com uma solução que dá essa visibilidade, você tem a segurança de utilizar uma ferramenta tão poderosa. Com certeza. Legal, e esse tema de ter os dados estruturados é bem interessante, porque com esse boom, né, da IA, quando a gente fala com o cliente, muitas vezes ele não está preparado para fazer essa implementação, mas ele quer que a IA traga os melhores resultados. Sim. Né? Então não tem como eu fazer uma análise, trazer um insight, trazer alguma informação relevante para dentro da operação, se eu não tenho dados. Não, com certeza. Se eu não tenho essa informação bem estruturada, ou muitas vezes eu nem tenho esses dados. Pois é. Então, às vezes você quer fazer uma automação, né? Eu queria que aquele processo tomasse uma decisão, mas você não tem os dados. Às vezes não tem nenhum caso de uso. Às vezes a pessoa quer, não, quero usar essa tecnologia que todo mundo tá falando, ó, quero usar o chat GPT integrado com não sei o que lá das contas, mas o que você quer resolver? Qual que é o problema? Né? Então, essa definição do caso de uso é muito importante para entender o que você vai fazer. Né, o resultado que você espera, né? Sim, sim. E até expandindo um pouco mais, vocês aí que têm soluções robustas na área de automação, de inteligência artificial, se puderem comentar, assim, digamos assim, a bagagem de experiência que vocês têm, quais são as principais dores, e de repente a gente avançar também em alguns casos, assim, emblemáticos, porque isso também vai abrindo a mente das pessoas, né? A gente tá muito na teoria, mas quando a gente foca para um case real, aí as pessoas vão começando a compreender os potenciais. Mas se puderem, assim, na visão de vocês, quais têm sido as principais dores, né, das demandas que chegam para a IBM, e como que vocês estão endereçando aí, né, soluções? Legal. Quando a gente pensa muito, e aí eu vou até puxar o gancho do Michael, que é a questão de, cara, eu quero começar a trabalhar com IA, mas às vezes eu não tenho uma estrutura de dados apropriada para a gente poder implementar, eu não tenho uma estrutura de dados tratada, mas eu quero começar. Como que eu consigo? A gente consegue até trabalhar aqui em duas linhas diferentes. Quando a gente fala muito da questão de projetos de dados, e aí projetos de dados normalmente são projetos muito robustos, onde a gente está falando desde, por exemplo, aonde que você vai armazenar esse dado, até qual que é a segurança que você está colocando em cima desse dado, porque se a gente olhar numa cadeia de consumo de dado, e aí eu estou colocando a minha IA para consumir esse dado lá na ponta, cara, o que me garante que eu não vou ter um usuário, vou ter enfim, alguém malicioso, seja interno, seja externo, que altere meu dado lá na minha base, lá na minha fonte, e aí a gente tem todo um envenenamento dessa cadeia, né? Ou quem garante que, por exemplo, eu não vou estar conseguindo alterar esse meu dado lá na minha base a partir da minha IA?
né? Então aí a gente até fala de algumas técnicas que a gente tem do mundo de segurança, como por exemplo toda a questão de data poisoning, né? Então normalmente é um trabalho muito robusto, né? A gente fala muito de jornada, então não é que, cara, eu vou te entregar essa garrafa aqui pronta para você usar e faz o que você quiser. Cara, vamos entender. Aonde que essa garrafa vai ficar? Qual que é a temperatura que eu vou deixar o líquido que tá nela? Né? Então, para a gente realmente contextualizar, entender e te gerar valor no final do dia. Porque não adianta nada também a gente estruturar esse projeto e aí a gente fala assim, bom, cara, meu CFO aqui falou, não vai passar. Por quê? Ah, não tem retorno nenhum, a gente não consegue gerar nenhuma vantagem competitiva. Então é muito legal a gente alinhar esses pontos. Mas a gente tem todo um outro lado muito interessante que é, cara, eu quero colocar IA para atender, por exemplo, os meus clientes. Será que necessariamente eu vou precisar reestruturar toda a minha área de dados para poder fazer isso? Né? Então, quais são agora os casos que, por exemplo, a gente consegue entender que a gente tem um ganho muito grande sem ter um esforço, né, sem ter todo um trabalho desse? Quando a gente pensa em setores muito focados que sempre tem algo relacionado ao atendimento ao cliente, é muito legal da gente trabalhar com IA, onde você não precisa de toda essa reestruturação, melhorando experiência de cliente, melhorando métricas de atendimento, como por exemplo toda a questão de NPS. A gente consegue levar uma visão e fugir do que a gente tem hoje em dia, né, de costume de, cara, eu tenho um chatbot ali muito padronizado, né, muito engessado. Como que será que a gente consegue quebrar isso e levar o tema agora de agentes também para essas empresas, para a gente justamente falar, cara, eu não quero só que você interaja com um sistema e esse sistema vai ter uma capacidade limitada de realizar alguma ação dentro do meu ambiente. Não, eu quero realmente que agora você utilize toda uma comunicação em linguagem natural. E não só por texto, né? Já estamos falando também por voz. Eu interagi com uma máquina falando. Sem dúvida nenhuma, cara. E aí entra mais um ponto de onde que são usados LLMs corporativamente. Aí dentro dos agentes a gente tem os LLMs sendo usados, né? Onde a gente vai ter essa interação de uma forma muito mais fluida. Às vezes a gente não precisa nem ter um contato ali, um recurso de alguém da sua empresa atendendo o telefone, respondendo essa pessoa. Então já tem um certo nível de automação, ganhando escalabilidade. Exatamente, a escala... Ganhando tempo de resposta, né? E aí, não só gerando um backlog de uma atividade que alguém vai precisar entrar no sistema, olhar e falar, opa, eu sei que o usuário tal, ele precisa, né, ele tem tal necessidade, ele precisa de acesso em tal lugar, ele precisa marcar férias em tal lugar, né? Agora a gente realmente chega num nível onde eu tenho uma tecnologia capaz o suficiente de entender a demanda, executar e dar um retorno para o meu usuário. Fala assim, ó, agora sim, e aí acho que é muito legal, dá até pra gente comentar, a IBM, antes dela levar as tecnologias pro mercado, ela testa as tecnologias. A gente tem o que a gente chama de Client Zero, né? É um caso onde a gente começou a utilizar uma das plataformas que a gente tem de orquestração de agentes dentro da companhia para o setor principalmente, né? O primeiro setor que foi impactado ali foi RH. Então, a gente começou a automatizar as tarefas que a gente tinha da equipe de RH, que sofriam um overload absurdo. Então, a gente tinha uma demanda de funcionário muito grande, uma equipe de RH que estava muito sobrecarregada, onde a gente começou a automatizar principalmente alguns processos, e hoje, dentro ali da IBM, eu diria que 90% das tarefas que a gente tem que interagir com o RH, que tem que, desde pedido de solicitação de férias, até consulta, reembolso, consulta de alguma informação sobre, por exemplo, benefícios. Cara, hoje a gente faz, e não vou falar de FAQ, ele não me responde um trecho que está num documento. Não, ele realmente interage com os sistemas e executa essas ações. A gente tem, né, globalmente, falando um pouquinho de números, estamos previstos para 2026 a gente chegar num saving de aproximadamente 4,5 bilhões de dólares, né? Então, imagina a IBM global, o tamanho que é, trabalhando com toda uma estrutura onde apoia e melhora processo. E aí a gente tem também toda essa questão de savings no final do dia, né? Então, quando a gente sempre pensa em como que a gente pode começar, bom, se a gente não vai estruturar toda essa área de dados, quais são os processos que você tem hoje dentro da sua empresa que você sofre gargalos, mas que também impactam principalmente ali a questão financeira, né? E assim,
quando você começou falando, né, preciso estruturar a parte de dados, é aí que os diretores já começam a ter calafrios, já começam, ixi, são aqueles projetos gigantescos, Sim, Sim, sim. demorado. demorados até Uhum. ter resultados, mas não, a gente tem possibilidade sim de Sim. trazer um resultado de forma mais rápida e muito mais assertiva, né? Sem dúvida. E esse caso do atendimento ele é bem legal, porque assim, todo mundo já passou por algum atendimento telefônico, alguma URA, né? Mas a URA não tem essa inteligência, ela tem passos, Ele tem passos ela pré-definidos, tem sim. caminhos pré-definidos. E o que Uhum. acontece que na maioria das vezes o caminho que você quer É um ser humano. nunca tem. Nunca tem. Nunca é o que Nunca aparece ali. É. Eu quero fazer um ajuste no meu plano Uhum. de, né, Sim, X, seja no de fim você cai com o atendente porque falta rota. Sim, porque são muitas rotas, né? É, E aí você quer fazer aquela ação e a URA não está preparada. sim. E às vezes você não consegue nem sair daquele caminho porque não tem opção para você. E aí você gasta tempo, vai de novo. Com a IA, né? Esse tipo de problema não vai acontecer, porque a IA ela não está presa a um caminho pré-definido, Sim. né? Sim. Esse trabalho do analista de processos que ele ia numa URA ou num BPM, definir exatamente o caminho, exatamente as condições, isso não é mais necessário. Uhum. E aí a pessoa ali, né, o usuário, nós somos usuários, seja do corporativo, seja da pessoa física, Sim. que consome esse serviço, vai ter uma experiência muito Com melhor certeza. e muito mais rápida, né? Ela vai Sim. chegar no que ela quer, na solução do problema de uma forma muito mais Não, rápida. muitas empresas são conhecidas pelo atendimento péssimo, né? Uhum. Operadoras de telefone, de cartão, elas são famosas por essa questão do atendimento. Muitas já estão aderindo à IA. Então já começar a melhorar a percepção do cliente, porque Sim. quer queira, quer não, a empresa também depende de uma marca, da visibilidade, né? Daquela questão intangível, né? A reputação isso tudo faz parte da reputação, né? Sim. Sim. Eu só ia comentar que, assim, no nosso dia a dia a gente acompanha diversos casos de usos mais imagináveis, vocês podem pensar. Isso que eu queria até ver um pouco de vocês, da experiência que vocês têm, cases legais, assim. Sim, e a gente conta muito até com nossos parceiros de negócio para dar vazão ao tanto de projeto que chega, né? Porque, assim, a pessoa que tá com o calo doendo ali sabe o que ele quer resolver. Ele só precisa de uma ajuda da tecnologia que pode ser utilizada e é o que vai mais acelerar esse processo para trazer o resultado que ele espera. Então, a gente já viu diversos casos, por exemplo, a questão de utilizar AI no processo de RH, é um caso que a gente vê não só na IBM, mas outros clientes procurando também esse processo, que também é uma referência no mercado. Esses dias a gente pegou um cliente que no portal deles, eles têm vários serviços, né? Eles têm um canal para ver questão de saque, para ter relacionamento com o cliente final, um site para fazer orçamento, um outro que é um chat no WhatsApp para solicitar, tirar dúvidas de um processo específico, mas tudo descentralizado, né? Não está integrado. Então, eles queriam utilizar AI e agentes para integrar tudo isso e permitir que o cliente, numa mesma interação, tire uma dúvida, peça um orçamento, envie um documento, tudo de forma integrada e por baixo dos panos a gente tem várias automações feitas com agentes que também tem a LLM embutida para ser mais inteligente e também ser mais eficiente ali na resposta com o cliente. Temos AI para fazer processamento de dados, assim, volumes gigantescos e te dar um resumo da informação e você conseguir ver rapidamente riscos, vulnerabilidades em transações que tem algum viés. Que fujam do padrão, né? Uma suspeita de uma fraude. Até para cumprir SLAs. Então, em bancos a gente tem muito isso, né? Tem algum problema aqui? Você precisa rapidamente falar isso para o banco XPTO, senão você cai em compliance. Então, a AI, ela te permite isso. Você processar essa volumetria grande de dados e pegar a informação importante. Seja para responder o usuário, para você ter um KPI importante que vai ser usado para auditoria, ter a certeza que você está seguro com aquelas informações. Então, enfim, o uso é gigantesco, né? A gente só precisa entender e focar no que faz sentido. Sim, sim. Exatamente. Quando a gente, até comentando um pouquinho dos casos que a gente trabalha, né? Cara, hoje para não ter que fazer toda uma estruturação da sua estrutura de dados, o que a gente vê hoje no mercado? A gente vai desde a área de compras, área de legal, a área de RH.
Deixa eu ver, supply Eu acho que hoje chain. não existe, acho que dá pra falar com segurança que não existe uma área, um setor de uma empresa que a IA não possa ajudar, né? Cara, Exato. Eu acho que dá muito pra falar com difícil. segurança, isso Tem muito oportunidade em difícil. qualquer lugar. é, qualquer lugar. Olhando um pouquinho pro cenário de segurança, cara, normalmente quando a gente pensa nisso, então, eu tô com um desafio de TI aqui da minha área de cyber, né? Eu normalmente tenho uma solução para adereçar um desafio. Então, eu tenho ali uma dificuldade em fazer a gestão dos meus usuários dentro do meu ambiente, gestão de Uhum. acesso. Cara, eu normalmente vou estar trabalhando ali com uma solução de IAM. Agora, quando a gente traz para um cenário de inteligência artificial, dificilmente a gente vai encontrar um desafio que você fala, cara, Não dá pra... não dá para resolver. Não dá pelo menos para melhorar isso. Pelo menos pra melhorar. Trazer Não, uma melhora é. dentro desse E processo. vou te falar, como técnico, é difícil a gente falar que não dá pra fazer. É difícil a gente falar que, não, putz, não dá pra integrar, não dá pra fazer assim, não dá pra fazer assado. Mas também tem a questão do tempo de resposta. Quando você fala com um ser humano na central de atendimento, às vezes ela fala, espera um pouquinho, você ouve a musiquinha, porque ela tá consultando manualmente as informações de outros sistemas. Aí vem a musiquinha, você espera. Com a IA vai ter também essa integração, só que ela é praticamente instantânea, vai. Você não vai levar 2 minutos esperando, você vai levar Sim, talvez poucos uns segundos, né? poucos segundos, não vai nem ter tempo de musiquinha. Sim. Então, isso E melhora. no final do dia é o mais importante, porque a pessoa que tá impaciente, tentando Claro. entrar lá no chat, conversar com alguém, quer que o problema seja resolvido. Exato. Independente se é robô, se é pessoa, se o dado que ela precisa ser for retornado rapidamente, ela vai ficar feliz. Sim, Isso faz todo sentido e até com a experiência do usuário final, né? com Então, certeza. é Sim. uma jornada, né? Mas aí tem um ponto que você comentou, né? Eu entro lá no chat e fico impaciente, quero resolver. Mas aí tem uma confusão das tecnologias também, né? Não é porque é um chat que é uma IA que está processando aquela Ah, informação. com certeza. Às vezes tem uma Então, matriz fixa, né, de perguntas e respostas. Exatamente. Sim. Muitas vezes, principalmente no WhatsApp, né? A pessoa É. fala, eu vou no WhatsApp porque eu vou resolver meu problema mais rápido, Sim, já sim. sai, já resolvo. Se o seu problema estiver naquele catálogo previsto, beleza. Ótimo, Se senão- não, Sim, mas ali o WhatsApp é só o canal onde a pessoa vai fazer a comunicação. Sim. O como essa Hum. informação vai ser processada e o como esse problema vai ser resolvido, tem Aí várias que tá formas. a complexidade. né? Aí eu Uhum. posso implementar regras fixas, e é o mesmo problema da URA, Uhum. ou eu posso implementar uma IA com caminhos abertos e possibilidades, né, Exato. para que ela possa entender a sua solicitação e não necessariamente selecionar a opção 1, 2 ou E 3. se realmente não existir esse caminho depois de inteligências aplicadas, vai para um ser humano, mas aí vai ser muito mais criterioso. São várias né? camadas, É, né? Não é só a exatamente. resposta, o canal, é todo como o dado é processado. E se a resposta está sendo eficiente no que ela se propõe a fazer, né? O Uhum. canal ali que o cliente está acessando. Exato, exato. E aí a IA possibilita isso. Não importa também qual é o canal, né? Eu posso estar no áudio, eu posso estar Exatamente. num chat em diversos lugares, né? Uhum. Então eu posso estar no WhatsApp, que é comum para todo, né? CPF é muito comum no Brasil, o WhatsApp, mas eu posso estar dentro do portal corporativo da empresa, eu posso estar dentro do portal de fornecedores. Uhum. Hoje, né, tem muita coisa evoluindo, mas às vezes um fornecedor não consegue nem colocar uma nota dentro de um portal, por quê? Ele não sabe o passo, ou ele não sabe o padrão. E aí ele gera uma demanda para resolver uma dúvida que a IA poderia ter resolvido. E, aliás, Dentro- até por falar, né, até pegar esse gancho, a gente estava conversando antes das gravações, a questão do X, né? Que eu concordo, você também concorda, eu já estava vendo essa discussão, que é o seguinte, daqui a um tempo, a IA vai substituir telas. Porque não vai mais precisar se preocupar em menu, em design UX, por quê? Você interage com a IA e simplesmente você fala, ó, me cadastra aí, meus dados são esses, vai lá e cadastra. Ah, agora faz uma reserva no voo tal, ele vai fazer a reserva. Não vou ter que eu ficar navegando, ficar clicando nas opções, de repente tomar um erro 500, um timeout, alguma coisa do tipo. Eu acredito realmente que, eu acho que as telas com o tempo se tornarão uma contingência, se é que vai precisar dessa contingência, né? E queria ouvir um pouco se vocês concordam com isso, ou se é um exagero, é um sonho, assim, muito... Eu acho bem real isso aí. Eu acho super possível. Assim, todo respeito aos meus amigos de front-end que montam todas as interfaces do site. Mas, assim, às vezes a pessoa ela só quer uma informação rápida, só que o site é tão confuso, tem tantas opções que você se perde, e aí precisa de ajuda para achar o botão lá certo para Exatamente. clicar. Então, quanto mais rápido essa interação, mais rápido você vai conseguir as informações e mais rápido você vai conseguir seguir com o seu processo e dar continuidade ali no seu trabalho. Então, eu acho que
pode ser sim uma realidade num futuro E não você vai tão pedindo distante. por voz, não precisa nem digitar. Essa é a questão, Exato. entendeu? Você Aham. pede por voz. E ela responde por voz. Exato, um ponto que a gente precisa muito levar em consideração é, cara, hoje o quão imediatista tá o mundo, Uhum. quão rápido você quer as coisas, né? E se a gente for seguir nessa linha, cara, não tenho dúvida que cada vez menos a gente vai ter informação visual, porque querendo ou não, hoje a gente já tem, cara, uma poluição visual imensa, gigante, seja dentro de um sistema, seja no dia a dia. Mas a tendência é que o quanto mais simples a gente conseguir tornar para o usuário a interação, Uhum. melhor. Um ponto super importante é a gente, cara, pensar também sobre o quão fácil é a gente passar essa informação para IA, né? Se a gente está falando de daqui a um tempo, a gente vai ter cada vez menos informações visuais, seja em sites, seja em, Uhum. enfim, sistemas. Cara, será que a gente tem a capacidade de ser literal ao ponto da gente não ter problemas com o meu prompt, né? Eu estava até vendo, foi um hackathon. Agora eu não vou lembrar que instituição que fez, mas fizeram um hackathon para a gente criar inovações dentro do mundo de IA, dentro de plataformas de IA. E teve um grupo que eles foram ali, tiveram um destaque, por quê? Sabe o famoso ads que você recebe quando você está procurando alguma coisa? Então, bom, eu comecei a olhar bicicleta, cara, Sim. você vai ser inundado com informação. Vai ser no Instagram, vai ser no Google, vai ser. E dá a impressão que eles até ouvem, né? Você Exato. fala, você conversa com alguém e já começa a vir propaganda. Exatamente. Eles desenvolveram uma integração que as recomendações apareciam dentro do chat que você está tendo com a IA. Ou seja, de tanto tempo que a gente tem passado interagindo com essa tela simples que cara, é uma barra ali onde você Sim. tem um input de informação e você tem a resposta. Não tem nada muito elaborado visualmente, né? Exatamente, exatamente. Então, cara, você vê que hoje o mundo tem caminhado muito para isso. Sim. E para você ver o quão permeado isso tá, cara, a gente tem função dentro do WhatsApp que se integra com geração, né, de informação. A gente tem hoje aplicações que, cara, é algo quase que nativo. Você olha ali e fala, putz, eu tô usando isso. Então, eu acho que sim, talvez uma linha do futuro aí, a gente ter cada vez menos telas e opções de clique, cada vez mais interações conversacionais. Parecendo humanas, inclusive. Eu só ia comentar que isso até é um ponto que para você continuar sendo relevante para os clientes, para o segmento que você atua. Esses dias eu fui comprar uma maquiagem no site XPTO, e aí eu lembro que eu pesquisei, né, o nome do batom, e aí para finalizar a compra eu tinha que fazer um cadastro assim gigantesco, eu tinha que colocar os meus dados, CPF, sei lá, RG, um monte de informação. Aí eu fui dar uma pesquisada rápida em uma outra loja, e era, sabe, 2 botões, já consegui finalizar a compra. Então, o usuário, né, a gente está tão numa realidade que tudo é tão rápido, a gente já está tão acostumado a usar tecnologias de inteligência artificial que aceleram todos os processos. Quando você pega um processo ainda antigo, que é demorado, e você vai ter o resultado ali de uma forma talvez não tão eficiente, tão otimizada, você desiste e vai para o caminho mais fácil. Então, isso muito provavelmente vai acontecer também com os clientes em diversos segmentos ali do que a gente atua. Então, é uma forma de você continuar concorrente, né, e interessante e moderno para o que você propõe a resolver. Então, acho que isso é um ponto importante, né? São dois pontos, né? Eu estou sendo mais competitivo, estou entregando um serviço melhor, né? E outro eu estou deixando de gerar problemas, com certeza, porque eles nem nascem. Nem nascem. Pois nem nascem. Eu tenho uma experiência, eu estava numa plataforma de investimento, precisava fazer uma determinada operação, não achava de jeito nenhum, tive que ligar. Fiquei lá 20 minutos. A questão do front, né? Foi resiliente, eu já teria mexido. Mas assim, claro, teve toda uma equipe desenvolvendo, mas cada pessoa tem a percepção. Sim. E sempre foi esse desafio, né, dos sistemas. Com certeza. Eu tenho que fazer uma tela que a usabilidade atenda diversos públicos. Sem dúvida. Eu tenho diversas camadas. Uma tela que agrade a gregos e troianos. Sim, e que seja fácil para pessoas com percepção diferente. Com certeza. Também, porque uma pessoa de tecnologia, uma pessoa do jurídico, elas processam essas informações de forma totalmente diferente.
Uhum. E, na verdade, você não consegue agradar todos. Não consegue. Então, com a IA, você vai conseguir responder independente dessa forma Porque que a área jurídica pergunte é. ou que a área de tecnologia pergunte. Ela se adapta. Com né? certeza. Ela vai se vai adaptando. conseguir identificar isso e, ao invés de ter um chamado a mais, uma reclamação Uma a dúvida, mais, duas dúvidas. duas dúvidas É. a mais, isso nem vai existir. Com Sim. certeza. E aí você Certeza. traz mais eficiência para a operação. E reputação para a imagem da empresa, Com né? certeza. Sim. Agora, uma dúvida que, assim, todo mundo também traz, assim, quando a gente está falando com as empresas, IA é uma coisa muito moderna, muito tecnológica, Não dá para confiar ainda. talvez não dá para É. confiar. Então, 2 pontos também que surgem aí, né? Primeiro, eu vou ter um projeto muito caro, um projeto, né, milionário. Que eu acho que é eu um não- mito, né? É um projeto milionário, eu não consigo implementar a IA nas minhas solicitações de RH, né? Tem ainda essa questão, porque é algo novo e você tem essa percepção, algo que é muito novo, muito tecnológico, eu vou precisar de muitos milhões para começar essa estratégia. E como que a IBM tem se posicionado diante dessa questão, né? O que vocês têm visto aí? Vamos tratar essa dúvida, vou dividir ela em duas. Aham. Né? Primeiro, quando a gente pensa em questão de investimento, que hoje eu acho que com a acessibilidade, e a gente vê, enfim, diversas plataformas, com a IBM também não é diferente. A gente também consegue atender, como eu comentei, né, no início, desde pequenas até grandes empresas, trabalhando ali. Vamos descobrir qual que é o caso de uso, vamos descobrir qual que é o seu ponto que vai te justificar o investimento, e vai te dar um retorno. Não vamos falar aqui que nem a gente estava falando de grandes empresas aqui, que tem um retorno ali, que é uma previsão, enfim, bilionária, mas não são projetos que fujam da nossa realidade. Não são projetos que você vai olhar no final do dia e vai falar, putz, cara, ainda não tenho estrutura para encarar um projeto desse, para desenvolver um projeto desse. Atualmente, eu diria que isso está muito democratizado. Legal. E tá muito baseado no volume de uso, vamos chamar assim. Então, se você é pequeno, você não usa muito, vai sair barato para você. Se é gigantesco, aí vai ser um pouco mais caro. Mas acho que isso que ajuda a democratizar, né? Sem dúvida E talvez nenhuma. essa nem seja a palavra do caro e barato, né? Você tem que avaliar o retorno Exato. desse investimento dentro do que você está tendo de custo ali, Com né? certeza. Então, Custo de um erro operacional, de perder uma data, um prazo, um processo. porque o volume financeiro não Não, necessariamente quando eu quer falo dizer volume, que... não é financeiro, eu tô falando volume de uso da IA mesmo. Sim, mas o que eu tô falando do barato e caro é investir 1 milhão em algo que te retorna 50 milhões, Sim, 1 milhão não é caro. com Mas certeza. investir R$1.000 em algo que não te retorna nada É caro. Sem dúvida. Exatamente. Sem dúvida. E aí eu acho que até uma provocação que dá pra gente colocar cara, se a gente for olhar, vamos pegar esse caso mais comum, mais genérico hoje, que é atendimento ao cliente, tá? O quanto custa para sua empresa uma reclamação ruim? O quanto custa para sua empresa reputacionalmente ou até em outras métricas um usuário insatisfeito, um cliente insatisfeito? Porque justamente a partir daqui a gente começa a falar, bom, agora eu sei o quanto eu preciso investir e aonde eu preciso investir, né? E aí a segunda linha que eu queria trazer também é toda a questão de, será que eu vou implementar uma IA dentro da minha empresa? Eu preciso de uma equipe super especializada, Esse é super outro aspecto técnica para trabalhar em cima disso? Eu vou precisar contratar gente de mercado? Eu não tenho ninguém aqui dentro que Não faça. tenho time eu não tenho eu mal time. tenho time de desenvolvimento aqui para terminar a minha demanda, meu backlog. Eu acho que vale até a Imagina pena montar um time de comentar. IA, né? Não, eu acho que vale até a pena comentar como que se cria os bots, né, os agentes, porque é uma coisa impressionante. Você simplesmente fala em português, no seu idioma, como você quer definir o comportamento daquele robô, daquele agente, onde ele busca as informações, como ele deve ter o perfil de resposta, mas não é que você está programando o seu agente. Você está escrevendo em português como você deseja que seja o comportamento dele e onde ele pode buscar as informações. Então, você não precisa nem ser da TI para fazer isso. Exatamente. Isso que é o legal. Esse era o ponto que eu queria chegar, cara. É a democratização de tecnologia. O quão simples, e aí isso sempre foi uma corrida
principalmente quando a gente pensa em questão de desenvolvimento, é como que eu consigo criar uma linguagem de desenvolvimento capaz de empoderar não só pessoas da área técnica, mas também das pessoas das áreas de negócio. Se a gente for olhar lá para trás, como que era programado, por exemplo, um assembly, cara, É louco. você tinha que aprender uma forma nova de pensar às vezes, Sim, né? sim. Então, e a gente começou a evoluir, né? Então a gente teve ali, começamos a trabalhar mais com C. Aí depois a gente teve um grande salto, onde chegou o Python, que o pessoal já falava, e aí Fora os sim, paradigmas também, orientação a objetos, né? Você está de forma estruturada, vai para orientação a objeto, tentando exatamente. pensar, ligar o mundo com a técnica, né? Exatamente. E aí sempre com aquele discurso. Agora a gente tem uma linguagem de programação que é fácil do humano entender. Que é quase parecida com como a gente fala. Aham. Mas, cara, quando é que você fala um print na vida real? Né? Mas, e aí a gente chegou num nível que realmente agora a gente cria agentes, a gente cria sistemas e tecnologia com linguagem natural. Sem conhecimento técnico. Sem conhecimento técnico, com um grande conhecimento de processos. Cara, hoje você entregar um agente para ser desenvolvido para uma área que tem um gargalo processual muito grande, para uma área que entende dor de negócio, entende a dor do business ali, e aí essa pessoa vai trazer toda a visão que ela tem, toda a bagagem de experiência, como ela resolve às vezes esse problema e te ajudar a sentar, aí sim, talvez com um time um pouco mais focado em tecnologia para estruturar, refinar, mas você conseguir colocar isso na mão da pessoa, para ela desenvolver em algumas horas ali e já começar a testar e ver ganhos em cima disso, cara, isso é impagável. Isso é um investimento que você fala assim, bom, é para aí que eu quero ir, Claro. né? Essa é a direção. Eu só ia comentar aqui, assim, como qualquer outro assunto de tecnologia, eu acho que são jornadas de maturidade. Então, normalmente, os clientes começam a investir em casos de uso muito específico e as nossas soluções, né, das grandes empresas de tecnologia, têm normalmente uma solução flexível, que a gente pode começar pequeno e ir crescendo com o tempo. E esse retorno do investimento desses casos de uso que nasceram pequeno é o que vão pagar novos projetos. Então, isso eu acho que é muito orgânico, né? A empresa, ela começa a ter confiança de investir nesse tipo de tecnologia a partir do momento que ela vê o ganho que isso traz. Então, acho que essa facilidade de usar é muito importante, porque isso acelera esse desenvolvimento, mas você precisa entender, mapear os casos de uso, entender onde você vai começar e até onde você pode chegar. Né? Eu acho que esse é um ponto também legal de discutir. É o famoso low coding, no coding, né? Exato. Eu acho que isso são várias tecnologias que começaram essa possibilidade de começar pequeno, começar a entregar resultado, e hoje a IA vem juntando tudo isso, né? Então a gente eu enxergo a IA como esse centralizador de todas as outras soluções. Sim. Porque tem casos que às vezes você vai ainda, é importante você ter um processo para controlar um SLA Sim. bem estruturado, você precisa enxergar onde isso está parado, então tem algumas coisas que isso é muito importante, outras com sistemas legados, que às vezes eu não vou ter acesso a uma base, às vezes eu não vou ter uma API, Sim. a IA não vai conseguir extrair a informação, o RPA continua sendo um caminho ainda, Sim. mas a IA vai estar no centro disso, Sim. orquestrando, né, vários sistemas, várias tecnologias e trazendo essa eficiência. Né? Eu só ia comentar, eu gosto muito da palavra empoderamento, né, para esse cenário. Então, as empresas precisam sentir confiança de que é uma tecnologia que realmente vale a pena investir. Eu gosto de usar a ilustração, por exemplo, de uma Ferrari. A Ferrari é um carro muito, muito poderoso, muito rápido e todo mundo quer brincar com uma Ferrari. Mas você sabe qual que é o componente mais importante de uma Ferrari? O que vocês acham? Não. Assim, na minha opinião, é o freio. Porque, assim, se eu soubesse que o freio não tá legal, eu não ia ter coragem de andar nela. Sim. Então, da mesma forma, a AI, ela é um brinquedo top, é uma Ferrari. Só que você precisa ter a segurança e a certeza de que ela tá bem configurada, que não vai te trazer riscos, mas sim vai te levar num lugar que você quer de forma rápida e eficiente. Então, acho que é uma ilustração que a gente pode usar ali para entender, né? Sensacional. Com certeza. E aí, falando dessa palavrinha segurança, que é um ponto também que todo mundo é questionado, né? Poxa, mas o pessoal está usando as IAs públicas, inserindo
todo tipo de Sim. informação, Sim. mas uma empresa não pode deixar que esses dados estejam de forma E esse é um pública. ponto que os clientes colocam nas reuniões que a gente faz, né? É justamente essa pergunta. Mas eu coloco na IA, a informação tá lá, ela começa a usar da forma que ela achar melhor. Então eu queria que vocês até explicassem que, embora existam as IAs públicas, mas tem também as corporativas que os dados são isolados, né? Não tem compartilhamento de nada. Hoje, quando a gente olha para esse cenário, cara, é uma preocupação. A gente não encara mais a segurança ou até mesmo o nível de governança como a gente olhava, e aí principalmente falando um pouquinho de maturidade de mercado brasileiro. Como a gente pensava, bom, eu quero meu sistema rodando antes de tudo, eu quero a minha tecnologia funcionando para o meu cliente poder usar, e aí depois eu penso na segurança. Depois eu olho, putz, o que isso pode trazer de risco para mim? Hoje é tanto a IBM, né, mas uma visão de mercado também, né? A gente tem trabalhado o que a gente chama de Security by Design, né? Que, cara, deixa eu entender como eu vou colocar isso daqui para funcionar, mas também desde o princípio, desde o começo ali, olhar para quais são os meus fatores de risco, os meus fatores de segurança que eu preciso tomar cuidado. Olhando para plataformas, né, de IA empresariais, a gente pode chamar assim, por exemplo, o Watson X AI, é uma plataforma, a gente gosta até de fazer a relação com o Black Box. Então, cara, é uma caixa fechada. A IBM tem zero de acesso nas informações. Zero de acesso de informações. Zero de acesso às informações, muito por conta de que, primeiro que a gente não vai estar lendo seu dado, né? A gente consome metadado. Então a gente vai entender características desse dado para poder ter toda aquela contextualização, para a gente poder adaptar, né? Como que a IA vai processar isso, como que ela vai interagir com isso. E segundo que, hoje quando a gente olha para normas de regulamentação, e aí a gente pode estar trabalhando com normas desde área da saúde, setor financeiro, próprias normas governamentais, a gente traz isso tudo para dentro dessa estrutura, porque não é algo que, enfim, dá para a gente falar, pode não ter. Não. Isso a gente tem que oferecer isso, né? Isso então tem que isso já é regulamentado, já é uma questão legal. Regulamentado, exato. Quando a gente tem olha um pouquinho o cenário, né? E aí brasileiro, a gente já tem até projetos de leis transitando no governo falando justamente sobre isso, né? Não só a segurança, mas também a governança. Você poder utilizar uma IA onde você consiga explicar e você consiga gerar ali insights sobre isso, de por que ela tomou essa decisão, como que ela tem sido tratada, como tem sido feita a manutenção dela, que a gente entra muito na questão de governança, né? Sim, com certeza. Essa lei que o Pedro comentou é a PL 2338, que está sendo ainda avaliada e votada ali na Câmara, mas existem vários itens voltados à governança dos modelos de inteligência artificial e tem um item muito específico de explicabilidade do modelo. Isso vai permitir que os clientes que estão utilizando esses assets, né, agentes ou então chatbot integrado com IA generativa, vai poder solicitar para a empresa o porquê que aquele assistente tomou aquela decisão. Então, se eu me senti injustiçada porque eu sou mulher e, sei lá, eu achei que o resultado ali ele levou em consideração meu gênero, eu posso perguntar para a empresa qual que é o modelo, por que ele tomou essa decisão nesse momento. E legalmente a empresa vai ter que fornecer essas informações. Então, assim, apesar a lei ainda não estar aprovada em todas as fases ali do Senado, isso é uma realidade e até pelo boom que a gente está tendo no uso dessa tecnologia, a gente provavelmente vai ter essa necessidade de regulamentação, assim, no futuro muito, muito próximo. Então, não é só uma questão de acompanhar a qualidade do modelo, mas você ter todo o histórico das decisões que ela está tomando para você entender os critérios da decisão. Exatamente. Eu até estava vendo esses dias uma empresa que ela foi processada porque o processo seletivo foi baseado em IA, e uma das candidatas falou que ela não venceu por questão de preconceito, porque ela tinha uma idade mais avançada, então ela entendeu que poderia ter sido isso. E aí justamente eles pegaram essa árvore de decisão da IA, onde mostrou qual foi o critério utilizado para eliminar e aceitar todos os candidatos. E aí, por causa disso, eles acabaram provando na justiça que não houve preconceito nenhum. Exato. Então isso é importante porque muitas pessoas acham que é uma caixa preta a tomada de decisão. E não é verdade. E não deveria ser. E não deveria ser. Não sei se
todas as IAs têm essa transparência, mas eu sei que da IBM tem, e isso faz toda a diferença no momento da adoção, né? Sem sombra de dúvida. Eu só ia comentar aqui também, essa é uma pauta que a gente às vezes coloca muito voltado para o time de segurança, o time de governança, mas segurança de qualquer tecnologia tem que ser uma responsabilidade de toda a empresa. Porque se alguma coisa acontecer, se acontecer uma polêmica de que um chat foi preconceituoso, toda a empresa vai sofrer. Com A certeza. imagem da empresa está atrelada a isso. Então, é um tema que tem que também percorrer todos os setores que estão utilizando inteligência artificial ou não. Né? É uma responsabilidade de Com todos. certeza. Com Uhum. certeza. E esse é um tema que às vezes as pessoas não pensam, né? Uhum. Porque você tá ali, na verdade, eu quero implementar a IA. Você não pensa Mas- que ela vai errar, que ela pode Quero ter um participar da preconceito. corrida ali. Mas se essa IA tem essa capacidade, esse fornecedor que eu estou selecionando como meu parceiro tem a capacidade, é uma solução que tem condições Como de rastrear as de me decisões, né? responder essas Sim. informações. Essa é uma preocupação, Com né? Que certeza. você que está aí nessa jornada, avaliando, escolhendo, buscando a IA, o fornecedor, você precisa ter esse cuidado. Porque depois de implementado, se eu não tenho essa informação para responder, assim como o Vini comentou, se eu tenho um processo, mas eu não tenho como responder, eu tenho um problema na mesa também. Ou se eu não tenho Você como tá no provar a escuro. forma como eu cheguei na resposta, Eu né? tenho- Que é eu como tenho- ou seja, auditar uma inteligência, vai. Eu tenho um Exato. problema, né? Então, segurança, governança, auditoria são pontos que precisam caminhar junto nessa iniciativa. Com certeza. Não é só automatizar, não é só reduzir custos. Precisa estar protegido Exato. com essa iniciativa. E né? aí, de novo, a gente vem pro empoderamento, porque assim, quando a gente pensa em segurança e governança, não é para ser um entrave para bloquear essa modernização, essa eficiência, trazer investimento, mas é para você dar segurança e a confiança que aquela tecnologia é confiável, pode usar, porque ó, tá aqui os dados, eu consigo explicar o que ela tá fazendo, né? Então, acho que esse é o ponto de vista que a gente tem que levar essas pautas, né? Com Sim, certeza. sim. É a questão da Ferrari, né? A Ferrari, ela tem o Ferrari. motor, ela tem o freio, mas será que eu sei dirigir? Né? Então. Tem esse ponto. E acho que é muito legal quando a gente olha nesse viés, porque, cara, a gente pensa, bom, impacto que a gente tem com isso. A gente pode ter desde um processo, estava rolando, né, na justiça mesmo, né? Acarretando reputação, acarretando Custos. inúmeros Uhum. Custos. Multas. Teve um Uhum. caso de uma montadora que, falando um pouquinho de atendimento de vendas principalmente, que Uhum. implantaram uma IA para fazer todo o contato com o cliente, para poder interagir com o cliente, e aí esse cliente, ele entendendo qual que era o padrão de resposta, entendendo como ele funcionava, ele conseguiu fazer o que a gente chama ali de prompt injection, né? E ele conseguiu quebrar alguns dos guardrails que a gente tinha dentro dessa IA. Resultado, no final do dia, ele conseguiu comprar um carro avaliado em alguns milhares de dólares por $1. Ou seja, o que aconteceu? A empresa, ela teve que vender esse carro por $1. Por quê? Isso estava sobre responsabilidade, isso estava sobre jurisprudência da própria empresa. Uhum. Então, eles entenderam como uma venda válida. Então, a gente está pensando aí em não só casos, aqui falando, cara, é o básico de segurança, você conseguir construir algo com limitações, com ali essas proteções, né, que a gente chama de guardrails, guidelines, mas também olhar para processos de tomada de decisão, Uhum. né? Então, sempre trabalhando com esses dois pilares, a segurança e a governança. Por isso da importância, né, da escolha de um parceiro que tem todo esse background, tem essa experiência e tem soluções que possibilitem olhar para uma entrega rápida, olhar para a segurança, olhar para a governança, né, sem Claro. deixar nenhum dos pilares ali Sem lacunas. cair, né? Ah, não, mas eu só tenho governança. Mas como é que eu implemento rápido? Como é que eu trago um ROI rápido dentro daquela operação? Então, é importante dentro da análise, né? Tá todo mundo avaliando, tá todo mundo buscando. É importante buscar um fornecedor, uma empresa que tenha realmente todas essas capacidades para conseguir fazer um projeto seguro e depois não, na verdade, gerar uma dor de cabeça, né? Porque também é algo que a gente tem visto, muitas empresas não fazerem uma implementação correta e aí você acaba matando E culpando aquela- a tecnologia, inclusive, né? matando aquela iniciativa e colocando a culpa, seja numa IA
seja no BPM, seja no Sim. RPA, seja na automação, porque não tomaram os cuidados necessários. E aí depois, né, uma diretoria fala, agora eu não quero mais essa evolução. Uhum. Eu não quero mais trazer essa modernização para minha Executar Criar um operação, plano. né? Uhum. Bom, acho que é isso, né, Michael? Acho que a ideia desse podcast foi fazer um pouco esse brainstorm, essa trocar ideias, experiências em relação à inteligência artificial, né? Espero que todos tenham gostado aí desse nosso episódio. Quero dar o espaço para vocês darem os seus recados finais. De repente, quiserem comentar alguma coisa que a gente acabou não perguntando também, fiquem à vontade. Mas desde já agradeço aí a participação de vocês. Foi realmente bem enriquecedor esse nosso bate-papo. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um papo que a gente entra e, enfim, tem muita discussão em cima, tem muito tabu ainda em cima, né? Tem muita coisa que talvez a gente escute, mas nunca entendeu como realmente funciona, ou a gente acha que sabe como funciona e talvez na prática ali seja totalmente diferente, ou até a gente talvez não tenha ideia de como isso é aplicado Com no dia a certeza. dia, né? Queria agradecer a oportunidade, falar um pouquinho sobre IA. Não é só chatbot, IA não é só interação com LLM. IA é um mundo onde a gente tem muitas possibilidades, a gente ainda tem muito avanço para ter também, né? Tem muito chão aí para percorrer. Mas, e falar um pouquinho, talvez, acho que de visão de futuro, né? Quando a gente pensa nisso, hoje, o que dentro da sua empresa a gente consegue modernizar, você consegue capacitar melhor os seus funcionários, você consegue trazer o empoderamento e que vai te dar um ganho, não necessariamente só financeiro, mas competitivo dentro do mercado. Eu acho que esses são os pontos que a gente precisa mirar para o futuro, justamente porque aí é onde a gente começa a ter os casos de sucesso, é onde a gente começa a ter os clientes não barrando tecnologia por medo, por desconhecimento, mas justificando um investimento. Muito bom. Legal. Só agradecer o convite, eu acho que foi um papo muito rico. Acho que são temas que a gente tem que constantemente conversar, porque tudo muda toda hora. E agradecer à Fábrica DS, que é um parceiro que a gente tem como referência nas soluções de dados e inteligência artificial. Deixar um convite para vocês também trazerem aí os casos de uso para a gente realmente entender e ver como que a gente pode ajudar ali com as soluções e toda essa consultoria de como começar e ter essa jornada ali de implementação e evolução. Obrigada. Isso aí. E acho que, né, Michael, para finalizar, a gente deu a palavra, Sim. eu acho que não é uma questão de se, é uma questão de quando as empresas vão entrar na IA, porque quem ainda não entrou já está ficando para trás. Eu acho que isso é um sentimento correto e as empresas não podem ficar patinando. 2026 é o ano que tem que, pelo menos, conhecer a tecnologia em algum processo não estratégico para você ganhando confiança, mas não dá para passar 2026 batido, zerado em IA. Pelo menos essa é a minha percepção. Legal. Bom, agradeço a todos aí pela presença, Esther, Pedro. Sempre legal aí estar nesse bate-papo com vocês. E eu deixo o convite para você que está assistindo, né, esse podcast, que está em dúvida ainda, ou está confuso, ou não indeciso por onde começar, né? Faça contato aí conosco, nós, juntamente com a IBM, nós estamos fazendo essa jornada, fazendo o levantamento, realmente pegando na mão e mostrando qual é o caminho mais curto para trazer esse resultado para dentro da sua operação. Às vezes você vai tentar fazer sozinho e, né, vai ter um caminho ruim. Então é sempre legal trazer algo que já deu certo, caminhos que são de sucesso para a sua operação. Então conte aí com a Fábrica DS junto com a IBM para trazer isso para dentro da sua operação. E fique ligado aí no nosso canal, né? Que em breve teremos mais novidades. Isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu. Até mais. Até mais.